Estamos no Peru, no que talvez seja a cidade mais conhecida aqui do Peru, que é Cusco, por conta da quantidade de sítios arqueológicos que essa cidade aqui tem. Cusco, essa região aqui, data que é habitada desde 3.000 anos antes de Cristo. Então tem muita história para ver, tem muita coisa interessante, e a gente começou querendo experimentar uma cusquinha de trigo. E vamos ver se ela é boa. Ela é bem forte, ela tem um sabor bem marcante assim, porque é trigo, mas ela é muito boa, gostei bastante da cerveja, tá bem aprovada. Estamos numa região que aqui atrás está o Templo de São Pedro, está fechado, a gente não consegue visitá-lo agora, e em frente o Mercado de São Pedro, o mercado mais antigo aqui de Cusco, e a gente vai conhecer ele agora. É um mercado, bastante artesanato local, souvenir, aqui nessa parte. A Karina já gostou aqui de umas joias. Os artesanatos são muito bonitos aqui. Eu já gostei que tem umas plaquinhas aqui, ó, que eu adoro. Aqui no Mercado Central de São Pedro, as pessoas trazem também as roupas para serem consertadas. Então tem as pessoas que trabalham consertando a roupa na hora. Tem a parte dos frios, como conhecemos. Bem onde eu não queria ir. Os frangos já cortadinhos. Olha o tamanho desse frango, dessa galinha. Aqui embalado é um porco. Karina não gostou muito do cheiro, não. Aqui as carnes são vendidas assim, expostas. Como tá aqui atrás. Não tem armazenamento, tem um lugar resfriado. Acho que é o frio natural. O jeito que a gente trata a comida no Brasil é muito diferente da maior parte do mundo. Um porco inteiro, eles carregando num carrinho assim, a cabeça do porco arrastando no chão, de boa. Então, aqui atrás é um açougue. Aí a carne fica exposta. As pessoas escolhem as carnes e levam. No Brasil, se a gente deixa uma carne dessa uma hora fora da geladeira, já tá preta. E é um mercado organizado, assim. Ele tem os lugares de artesanato, tem o lugar ali, por exemplo, das carnes, né, do açougue, tem os lugares das frutas. Aqui, frutas secas, os abacaxis enormes, as bebidas. Então ele tem um pouco setorizado. E como muito característico dos povos andinos, um corredor inteiro aqui dedicado a produtos naturais. Macapervana, óleos essenciais, cannabis. Tem as balas de coca, chá de munha. Perguntar aqui, tem um monte de tratamento natural aqui, se quiser comprar. E claro, como todo bom mercado, tem que ter uma boa praça de comida. Vi tantos peruanos tomando esse caldo aqui que me deu vontade. Eu gosto um pouco de caldo, então vamos experimentar aqui. Pra ver se é bom. Então eu pedi um caldo de galinha. E aí você pode escolher se vem peito, se vem a coxa, sobrecoxa. E aí ele tem couve-flor,
cenoura e vem macarrão. E é um prato grande, eu achei que era pouca coisa quando eu vi ali. Mas vamos experimentar aqui, porque eles comem com um gosto aqui que dá até vontade. É bom o caldo. Deixa eu pegar com a cenoura. Difícil aqui. É muito bom. Tá aprovado. Como qualquer praça de país latino, estamos numa Plaza Maior, que é uma praça maior, ou na maioria dos lugares também pode ser chamada de Plaza de Armas. E aqui em Cusco, hoje é sábado, está sendo bem usado pela população, uma praça até gostosa de ficar e de ficar curtindo aqui um pouco da tarde. Os tempos áureos de Cusco se deu no Império Inca, até a dominação espanhola no século XVI. E comum nos países aqui latino-americanos, a dominação espanhola construiu sobre as construções dos incas as igrejas, os templos, até casarões. Foi o que aconteceu com essa catedral aqui atrás, que demorou 100 anos para ser construída e foi construída sobre um templo inca. Os espanhóis faziam essas construções de igrejas em cima de templos e construções dos impérios que eles dominavam, não só como força, mas também como dominação religiosa, para que o catolicismo sobreposto sobre a crença do povo local. Descansando um pouquinho e aproveitando para tomar um sorvetinho aqui no Peru. Uma delícia. Delícia, muito bom. Mel de manga e chocolate. Mel de coco com chocolate. Da artesanal, muito bom. Muito bom mesmo. Estamos no complexo arqueológico de Pisaque. Pisaque fica a mais ou menos 33 quilômetros de Cusco e Pisaque é considerado o terceiro complexo arqueológico mais importante da região aqui do Vale Sagrado. Os incas chegaram aqui por volta do século XV e encontraram um povo na planície que cultivava os alimentos para sua própria sustentabilidade. Aqui em cima, nesse monte, eles construíram um complexo de cidade para poder se estabelecer no local. Então aqui em cima ficava os nobres, os mais, quem dominava na região, e lá embaixo o restante da população. Por que sabe-se disso? Porque aqui tem um cemitério, e nesse cemitério foi encontrado múmias, com coisas que foram guardadas, ouro, prata, porque se acreditava que aqueles que faleciam levavam as riquezas para a próxima vida. Então dentro dessas tumbas foram encontradas os mortos com as suas riquezas, então por isso se imaginava que quem morava aqui em cima eram os da elite. Esses terraços que estão aqui atrás são terraços de plantio. A parte mais baixa de Pisaque tem 2.900 metros de altitude e essa parte mais alta aqui 3.600. Então cada degrau desse aqui foi utilizado por uma espécie de cultivo. E deste ponto mais alto até o ponto mais baixo desses degraus, há uma variação de temperatura que pode chegar a 15 graus. Então as partes mais baixas para coisas tropicais e a parte mais alta para agricultura que necessita de um clima mais frio. Estas são as fontes cerimoniais aqui do complexo. Elas eram utilizadas pelo sacerdote para o ritual de purificação. Então, após o ritual, as pessoas poderiam ir até o templo fazer as suas oferendas.
Estamos no sítio arqueológico de Morai. Morai é um ambiente criado pelos Incas, um laboratório Inca. Aqui a construção ela é formada por alguns terraços. São divididos a parte inferior em 7 pavimentos e a parte superior também. Por que é o número 7? Porque o número 7 era um número muito importante para eles por conta dos dias da semana. A cada patamar desses degraus, a gente pode observar em torno de 0,5 graus de mudança de temperatura. Diferença de temperatura. E era um laboratório por quê? Porque eles conseguiam aclimatar as plantas, né? Como ele tem essa diferença de temperatura, eles conseguiam deixar uma planta se aclimatando em um pavimento. Eles traziam plantas de fora e aqui eles faziam esse laboratório, como se fosse uma estufa para poder plantar aqui e que levar depois dela aclimatada para outros prontos para poder cultivar essas culturas. Os Incas, a 1 quilômetro daqui, encontraram um lençol freático e construíram um canal que irrigava esses terraços. Estas são as salineiras de Mara. Essa mina de sal, né? Essa fonte de sal é da época pré-inca, pré-colombiana. Foi utilizada durante muito tempo pelos Incas, mas depois, com a chegada dos espanhóis, encontraram uma outra fonte de sal em Cusco e acabaram abandonando essa salineira e começaram a extrair sal só em Cusco. Há uns 200 anos atrás, essa propriedade é privada, voltaram a extrair sal dessas fontes. São 5.000 poços, que são de propriedade de mais ou menos 600 famílias. Só pode extrair aqui sal e trabalhar nas minas de sal quem é da família. Então, se quiser ter uma mina de sal aqui, alguns poços, precisa se casar com alguém da família para ter acesso aqui. E esse sal é um sal muito bom, só é encontrado no Himalaia ou no mar Mediterrâneo. Tem a mina que desce para cá tem cerca de 70% de sal e 30% de água. E ficam nesses poços que tem mais ou menos 15 centímetros de altura para que o sol e o vento evapore a água e fique somente o sal. Então esse processo demora em cerca de 45 dias e depois eles vêm com um rodo para acumular o sal e depois armazená-lo. Estamos na cidade de Oitambo. Oitatambo. É mais ou menos isso aí. E é uma cidade charmosa, fica mais ou menos 1 hora e meia de Cusco. E vou ser bem sincero, é melhor se hospedar aqui para fazer os passeios do Vale Sagrado do que se hospedar em Cusco. Concordo. Estamos experimentando mais uma cerveja local. Qual que é essa? Essa é a Cristal. Ela é uma cerveja Pilsen, então, bem sincero, não é do meu agrado. Mas é uma cerveja bem leve. E aqui no pé da montanha tá bom, né? Mas ó, o charme dessa cidade aqui, ela é muito charmosa. A gente tá nos pés da Cordilheira de Los Andes. Como diz a Karina, parece que ele se move, que tá vivo. Parece que a natureza é viva, que a montanha é viva. Esta é a incrível fortaleza de Oitatambo, que foi usado também, entre outras coisas, como uma fortaleza militar. É uma construção incrível, incrível mesmo. Historiadores dizem
que já havia uma construção pré-inca aqui e que os incas ampliaram essas construções aqui. São terraços, que essas paredes têm cerca de 9 a 10 graus de inclinação para que seja anti-tremor. E também tem templos, tem casas que servia para receber as pessoas que vinham de Machu Picchu ou de Cusco. Aqui eles criaram também armazéns. E esses armazéns é como se fossem geladeiras naturais. Pela altitude, pelo vento e pelo clima, eles conseguiam armazenar de forma perfeita, de condições ótimas, os alimentos que eles produziam. Este é o Templo do Sol, aqui na fortaleza de Ollantaytambo. Ele nunca chegou a ser finalizado, mas cada pedra dessa pesa em média 110 toneladas. E elas não são encontradas aqui na região, foram trazidas de outros lugares. Como é que eles fizeram para subir esse morro e trazê-las até aqui é uma incógnita. E essas aqui são as fontes cerimoniais que eles usavam para a purificação das pessoas antes das pessoas irem aos templos. Os incas construíram um sistema perfeito hidráulico para trazer as águas das montanhas até onde eles necessitavam que as águas ficassem. E essa fonte de água abastece a cidade até hoje. Os incas construíram essa fortaleza de uma forma que do alto dela, tanto deste lado aqui quanto do outro lado, que também tem edificações, no solstício e no equinócio, da forma que o sol bate, é possível ver do lado de cima o formato de pirâmides. Então eles também utilizavam essa estrutura para estudos astronômicos e para estudos astrológicos. Esta cidade foi o último ponto de resistência inca na colonização espanhola. E apesar de eles terem perdido, eles continuaram nessa cidade. Então essa cidade ainda preserva essas ruas e parte dessas construções incas. Vou provar agora talvez um dos pratos mais conhecidos peruanos, que é um ceviche peruano. Vamos experimentar para ver se é temperado com pimenta, sal e umas raízes aqui, andinas. Ó, é sensacional, foi o melhor ceviche que eu comi até hoje na minha vida. Eu não tô brincando. É muito bom, ele tem uns acompanhamentos aqui, uns tipos de milho que eles cultivam. É excelente, tá super aprovado. Hoje iremos conhecer a montanha de 7 colores, ou Rainbow Mountain. Esse é o campo base, que a gente chega aqui, perto da montanha. E aí tem a possibilidade de fazer o restante do caminho, 50 minutos caminhando, ou a cavalo, ou com quadrimoto.
como eles chamam aqui. Aqui estamos com uns 4.700 metros de altitude, mas devemos chegar a mais ou menos uns 5.000 lá para ver a montanha. Aqui atrás são os cavalos, caso queira ir com cavalo. E aqui os quadrimotos. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. A coloração dessa montanha é proveniente de uma formação geológica complexa. Essa montanha era coberta de água e essas águas deixaram nessa montanha diversos sedimentos. Com a movimentação das placas tectônicas, esses sedimentos se elevaram e através da oxidação mineral formou-se essas faixas coloridas. E temos aí o que é hoje essa belíssima montanha. Foi descoberta há mais ou menos uns 100 anos, porque o gelo que cobria a montanha derreteu.